Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Antes de eu dar continuidade, eu só queria desejar boas-vindas, né? Estamos retornando, né, novamente com essas atividades, essas estratégias, essas alternativas que chamamos de, né, aulas remotas e atividades remotas, né, para que vocês não venham, né, perder alguma parcela de conteúdos ao longo do processo educacional de vocês. Então, retornamos novamente e a partir de hoje a gente vai dar continuidade, né, a esses conteúdos educacionais que é preciso para a formação de vocês. Só frisando que o que eu preparei para vocês. Então, antes de começar, né, a debater, discutir com vocês esse processo, né, sobre o que a filosofia representa ao longo do processo. Porém, foi tudo que a gente vimos em sala de aula. Então a gente vai ver de novo aqui uma revisão para abrir novamente a mente de vocês, para que no próximo encontro nosso você já está bem apurado e aí a partir daí a gente começa a discutir com assuntos novos, relevantes e a partir desses assuntos que vão ser mais instigantes, né, para que vocês possam dar realmente uma certa levantada, né, sobre essa proposta, né, dessas aulas remotas. Então, eu preparei isso para vocês, né, uma revisão daquele tudo que nós vimos em sala de aula, discutimos sobre a proposta dessa nossa realmente disciplina. Então, vamos dar aí início a essa revisão, mas com um teor maior que vai ser um teor que vamos utilizar bastante, né, nossa mente e nossa interpretação ao longo do nosso processo educacional. Então, vamos iniciarmos. Tá. Lá no início, eu falei para vocês sobre a introdução, que é importante, né? Como a filosofia começou a se realmente se desenvolver ao longo do processo, né? Essa área é muito, né, constituída de conhecimentos ao longo do processo e bem requisitada, a partir daí ela começou a se desenvolver de acordo com cada geração. Mas lá no início, que é isso que a gente vai começar a entender, como surgiu a filosofia, ela era preparada, realmente a filosofia, ela trazia, né, bastante bagagem para preparar aquele indivíduo que ele possa estar realmente apto a desenvolver seus objetivos ao longo do processo evolutivo dele na sociedade, que é isso que a filosofia fazia esse papel. Antes de mais nada, a gente vai entender um pouco sobre essa relação entre a filosofia e a vida. Como seria, né? Essas questões, né, filosóficas que faz parte do nosso cotidiano. Qual é a decisão que tomamos e se baseia sempre nas reflexões que pode ser realmente de natureza filosófica. A partir daí, todo momento que nós temos de ideias novas e antigas e a estar relacionadas, né, por meio de pensamento. Isso é provável, claro, né? E a partir daí, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Como estamos, como quando a gente está deitado, né? Ouvindo música, tranquilamente, a melodia e a letra da canção faz surgir algumas ideias da nossa mente, como se iniciarmos outro diálogo interno. Quando conversamos com alguém ou o nosso pensamento de um diálogo interno, né? Ou seja, quando o nosso pensamento atua de maneira diferente, precisamos ouvir e entender a mensagem a ser recebida, o pensar sobre ela e se comunicar as nossas ideias, ou seja, precisamos realizar inúmeras operações mentais para comunicar o pensamento em uma conversa. Tudo isso é um processo. E esse processo são questões filosóficas, porque ela faz que a gente pensa antes de realmente agir. A gente tem essa habilidade, o ser humano tem essa habilidade porque ele consegue ouvir, ele consegue com precisão montar, né, uma estratégia para que ele possa colocar isso em prática. A partir daí, mas é possível definir a filosofia? E aí a gente vai entender por que, que se é possível ou não definir a filosofia. Então, a filosofia pode ser definida há muitas maneiras de pensar e de associar e de separar as ideias. Há momentos nas quais temos de prestar mais atenção e momentos que exigem maior concentração de nossos pensamentos. Isso acontece quando tentamos resolver qualquer dificuldades, né? Até posso colocar a disciplina da matemática, né?
que a partir daí a disciplina matemática ela puxa muito a questão da concentração e da questão mental, porque a gente está lidando com números, coisas precisas que temos que resolver para conseguir, né, uma operação exata, ou às vezes ela pode dar uma operação também, né, negativa, todo mundo sabe disso, né? A partir daí, quando a gente começa a solucionar uma charada ou compreender um texto difícil, as nossas situações temos que de fazer o quê? Organizar muito bem as ideias para que possamos chegar, né, a uma conclusão em que pensamos confiante. Temos que avaliar com cuidado as ideias e usar, né, o raciocínio para saber se a conclusão que está realmente coerente ou não. Isto é, temos que todo momento usar nossa capacidade intelectual de nossa razão. Isso é possível definir a filosofia? Sim, é provável no momento que nós conseguimos fazer essas estratégias, essas alternativas para que a gente possa realmente chegar ao ponto, né, que seria um ponto de solucionar aquilo que está sendo requisitado, né, que é importante. E do outro lado, né, sabemos que a filosofia ela veio do grego, né, philos, né, que significa amor, amizade, sofia, sabedoria. Logo significa amor à sabedoria ou amor pelo saber, que se vem a filosofia. Por que amor pelo saber ou amor à sabedoria? Porque traz conhecimento. A partir do momento que nós conseguimos realmente absorver esses conhecimentos, a gente consegue, né, captar essa capacidade, e a partir dessa capacidade a gente vai conseguindo, né, demonstrar ao longo do nosso processo evolutivo tudo aquilo que nós conseguimos realmente aprender, que é importante. Mas qual seria a relação disso tudo com a filosofia? Pois bem, a filosofia ou filosofar é um modo racional de pensar, gente. É uma maneira de usar o nosso próprio raciocínio, a razão corretamente, para que a gente possa chegar num objetivo mais realmente concreto. Um objetivo que nos traz realmente uma questão de raciocinar e uma questão de validar aquilo que a gente está buscando. Saindo dessa relação entre a filosofia e a vida, vamos construir um pouco os passos das noções sobre a filosofia e as suas características, que seria o quê? Atitude crítica e o pensamento reflexivo. Todo mundo, como sempre eu falo para vocês, né, a filosofia, quando surgiu, ela não foi caracterizada como uma ciência diferente, né, de outras áreas de conhecimento. Posso citar a nossa própria disciplina sociologia. A sociologia ela é uma ciência porque ela tem um objeto de estudo que é a sociedade. E ela foi, né, a sociologia ela foi realmente criada em laboratório, né, com partituras, com questões históricas comprovadas, investigadas, que deu resultado realmente plausível. Já a filosofia não, é uma área de conhecimento que ela está foi passando, né, de geração a geração, criando atitude, criando forma, criando pensamento, colocando o cidadão como um cidadão realmente formador. Que é isso que a filosofia é. Ela é uma área que ela nos leva a refletir daquilo que nós realmente queremos pensar. Porém, são reflexões que nós, indivíduo, buscamos como questão de desenvolvimento das nossas próprias atitudes. Por isso que nas noções sobre a filosofia e suas características, temos duas, a atitude crítica e o pensamento reflexivo. Por que a atitude crítica? Ela significa o quê? Aceitar uma afirmação ou uma ideia sem antes de investigá-la. Atitude crítica significa não aceitar, gente. Porque no momento que vocês aceitam uma coisa só porque ouviu, mas você não buscou informação para validar se aquela realmente palavra ou aquela pesquisa realmente está correta, isso não pode ocorrer, porque a atitude de crítica é essa. A gente tem que conseguir entender, validar, para saber que aqueles fatos são realmente coerentes, são verdadeiros, para poder realmente entender aquilo ali. E por isso que a atitude de crítica ela se baseia na investigação. Ou seja, antes de vocês afirmar, vocês têm que investigar para saber que aquilo ali realmente é verdade. Já o pensamento reflexivo é um pensamento de maneira rigorosa sobre o próprio pensamento, ou seja, ele vai construir argumentos que são formadores de um conjunto de sentenças que tem uma relação entre si.
Então vamos lá. Por exemplo, né? Eu botei um exemplo bem para vocês. Todo cachorro é mamífero, correto? Todo cachorro é mamífero. Lulu é um cachorro. Eu botei o nome do meu cachorro Lulu, né? Então Lulu é mamífero. Por quê? Porque Lulu ele é um nome que eu coloquei nele, mas a espécie, a raça é de mamífero. Então o cachorro ele é mamífero. Então todo cachorro é mamífero. Lulu é meu cachorro. Mas logo então Lulu é mamífero. Isso significa o quê? Argumentos. E eu coloquei o quê? Duas sentenças. Tem todo cachorro é mamífero, eu já estou afirmando. Lulu é cachorro, outra sentença. Logo eu vou concluir, então Lulu é mamífero. É uma conclusão. Concluir é a sentença, que significa um pensamento reflexivo. Então esse pensamento reflexivo se baseia na rigorosidade do próprio pensamento, mas de maneira que vai construindo esses argumentos passo a passo. E a história da filosofia, né, gente? A filosofia, né? Essa história da filosofia é longa história, todo mundo sabe disso. Ela surgiu na Grécia há mais de 2.600 anos e desperta reflexão até os dias de hoje, que é essa filosofia, né? Muitas dessas ideias não se perderam, pois foram realmente registradas em livros e tornaram-se uma espécie de patrimônio da humanidade. Então, o busto de Sócrates, que coloquei bem como exemplo, cópia romana do século I, depois de Cristo, a filosofia tem como longa história e surgiu realmente na Grécia em 2.600 anos e desperta reflexões até os dias de hoje, porque ela é uma área que começou a construir a história ao longo do passo. Então, para a gente poder entender, né, essa questão da Grécia, questão da Roma, como surgiu esses povos das civilizações bem cultas e tradicionais, né, e literária naquele momento, a filosofia ela surgiu também nesse auge e ela fez parte da construção de valores culturais, sociais, político-econômicos dessas civilizações. E a partir daí ela começou realmente se montando ao longo desse processo. Por isso que ela foi realmente colocada, né, como patrimônio da humanidade, porque são coisas que estão registradas. Agora entra o pensamento, né, atitude crítica, né? A gente, antes de falar, a gente tem que buscar as informações e esses materiais foram todos registrados, validados. E a partir daí foram mais rigorosos, que foi o pensamento reflexivo, que eu acabei de falar, por conta que a gente começou a buscar, né, dentro dessas próprias pesquisas, né, a questão de interpretá-la para trazer para o nosso cotidiano, que é importante. E a partir disso aí é fundamental, né, desde os anos do ensino fundamental, médio, que a trajetória das ideias filosóficas traz, né, essa origem da filosofia e da atualidade. E a partir daí vamos realmente extrair, né, conhecimento sobre essa filosofia, tanto da filosofia, né, histórica, até chegar a uma filosofia cotidiana, ou seja, uma filosofia contemporânea. Dentro bem da história da filosofia, como falei, tem a filosofia antiga, que é histórica, corresponde ao período do surgimento da filosofia grega, no século VII a.C. Ela surgiu com uma necessidade de explicar o quê? Um mundo em, realmente, esse mundo de um novo modo. Né? Ela surgiu para explicar esse mundo de novo modo, mas de que maneira? Os filósofos da época buscavam encontrar respostas racionais para a origem das coisas, já diferente daqueles que era realmente colocada em tendências de explicações realmente mitológicas. E a partir daí a filosofia foi desconstruindo essa questão da mitologia e colocando uma questão mais racional para saber realmente investigar se era possível tais fenômenos surgir sem ter um porquê. A partir daí, esses fenômenos da natureza, da existência e da própria racionalidade humana, eles estavam em busca de compreender, né, esse próprio motivo do início da filosofia, que estava atualmente, né, relacionado, né, à questão da mitologia grega, que nesse primeiro passo, a mitologia grega ela explicava de modo diferente, né, como surgiam esses fenômenos. Já quando a filosofia começou a dar os primeiros passos da construção do saber,
né, que seria o conhecimento, ela começou a desconstruir passo a passo, né, aquela questão da mitologia grega que não tinha nenhuma investigação, nenhuma comprovação que seria a verdade. E a filosofia se baseava nesses critérios de conhecimentos, né, que seriam validados ao longo realmente da pesquisa. Com tudo isso, durante a transição do pensamento místico para o pensamento racional, né, os filósofos começaram a acreditar que conseguia realmente transmitir a mensagem dos deuses, ou os deuses e as entidades mitológicas, que serviria de quê? De inspiração para a filosofia realmente nascente. Então, tudo isso para que a filosofia pudesse realmente ter esse amparo legal e científico. Mas, ao longo do processo, a filosofia ela começou a registrar esses legados históricos, porque eles são comprovação do início como a filosofia começou a surgir e como ela também começou a se desenvolver ao longo do processo racional. Como falei, saindo daquela introdução, falamos também um pouco lá no início, eu citei para vocês a questão da mitologia, né? E a questão do surgimento da filosofia, que foi uma desconstrução, né? A filosofia começou a desconstruir passo a passos lentos, mas desconstruindo a questão da mitologia, que era baseada na explicação da natureza. Já a filosofia é baseada em pensamentos racionais. E aí chegamos essa comparação, né, do mito ao pensamento racional. A gente vai entender como foi, né, essa desconstrução passo a passo da filosofia. Essa explicação mística, né, sobre a natureza era os mitos, que vocês sabem que os mitos são histórias, né, sem um autor definido, transmitida oralmente. Narra a origem de tudo, a criação do universo, do ser humano, se apoia nas explicações mágicas e sobrenaturais, ensina as pessoas de uma comunidade sobre a cultura de seu povo, e sobre os seus heróis e sobre os seus valores. Isso é a questão do mito. E a explicação racional pela natureza seria o quê? Na procura de conseguir realmente explicar os fenômenos da natureza por meio de ações de Deus e divindades, buscava compreender a natureza investigando a organização da própria natureza. Ou seja, eles definiam que a natureza contém regras, né, próprias que não dependem da vontade do homem e nem dos deuses. Afirma ainda que o ser humano consegue compreender as regras da natureza se observá-la com atenção, e a partir dessa atenção ele ia fazer o quê? Refletir sobre a questão racional sobre ela. Tudo isso é a explicação racional da natureza. Então, como o ser humano começou a pensar? Então, a partir do momento que ele começou a parar, a observar, a ter realmente noção dessa investigação, e depois ele começou a praticar essas ações, essas observações, e fazendo assim que o pensamento dele pudesse realmente chegar a um ponto, né, comum de explicar tais fenômenos realmente que não tinha ainda uma explicação lógica, que é isso que é a explicação racional pela natureza, diferente da explicação mística, que era baseada realmente sobre as questões realmente mágicas, sobrenaturais. Com a explicação mística, com a explicação do pensamento racional, a gente chega no ponto dos primeiros filósofos e o nascimento da filosofia, que é importante. Como foi esse nascimento, né? E esses primeiros filósofos, como eles deram os primeiros passos para a tendência racional do homem. Quem foram os primeiros filósofos? Eles foram chamados de pré-socráticos, os filósofos da natureza, os filósofos naturalistas, gente, tá? São 3 nomes dados a esses filósofos. Pré-socráticos, né? Por que pré-socráticos? Porque eles são antes de Sócrates, e os ou naturalista, porque eles baseavam em um elemento primordial, que seria um elemento que era da natureza, que eles, a partir daí esses filósofos achavam que esse elemento poderia dar a solução das coisas que estavam se desenvolvendo no universo, ou também os filósofos da natureza, que são filósofos porque se baseavam na inspiração da própria natureza. Como eles viveram? Eles viveram no final do século 7 a.C. e nos meados do século 5 a.C. Onde eles viveram? Nas colônias gregas, principalmente na Ásia Menor. O que faziam? Eles faziam o quê? Eles se afastaram da explicação mística e se dedicaram a quê? A investigação da natureza como forma
racional. Aí que foi surgindo o pensamento racional desses filósofos, que eles se basearam nessas investigações e desconstruindo devagar, né, as questões mitológicas. E o que eles queriam? Eles queriam fazer o quê? Compreender a natureza com base na filosofia que estava surgindo. A partir daí a filosofia ia explicar, né, como seria e como se baseava as questões narrativas místicas para embaçar um pensamento mais racional humano. Que é isso que eles começaram a entender, né? A partir do momento que eles começaram a investigar todos aqueles fenômenos que rodeavam, né, questões místicas, né? Daqueles que o início, né, surgindo assim, o início das civilizações. A partir desse momento, a filosofia ia à descoberta dessa natureza. Quando os filósofos pré-socráticos tinham como centro de reflexão que seria a fise. A fise é uma palavra grega, traduzida significa a natureza, gente. Então, eles se baseavam na fise, que significa a natureza, e a partir daí, partindo de suas investigações, eles compreendiam a respeito da própria natureza com base, né, com esse básico começo de alteração e aproximando assim com o entendimento como hoje. Esses elementos sobrenaturais e místicos, né, que caracterizavam o mito, dava espaço à ideia de que aquilo que nós nos cercamos ao longo do tempo era natural e pode ser investigado pelo nascimento do próprio pensamento científico. Começou os filósofos a buscar o pensamento científico para comprovação daquilo que estava surgindo aleatoriamente, né, na própria natureza. E chegando ao ponto inicial, né, vimos, né, o nascimento, né, da filosofia, vimos também o mito e a explicação do pensamento filosófico, desde o início como a filosofia começou a traçar dentro da história da própria filosofia, chegamos aos filósofos pré-socráticos, né? Então a gente vai entender um pouco sobre esses filósofos pré-socráticos e como eles começaram a desenvolver esse pensamento racional em busca de solucionar, né, esses fenômenos, né, natural. Então, esses filósofos pré-socráticos, né, foram os filósofos que investigaram a natureza, né, baseando em todas as coisas que tinham de origem em comum. Eles também defendiam que o mundo era construído de elementos permanentes, na qual tudo originava da physis, ou seja, retornar para a física, que seria a natureza. E buscava conhecer a origem, ou seja, a natureza das coisas e dos seres, que seria que aprender que é o Ashe. O Ashe, para eles, queria aprender, seria a coisa, o elemento de origem da própria natureza, que ele seria o centro da natureza, o Ashe, né? O Ashe é uma palavra grega, traduzir significa origem ou princípio. Então, o princípio da natureza, para eles, era o Ashe. E aí, a partir desse acha que eles começaram a investigar esse centro da natureza em busca da resposta racional sobre os fenômenos que estavam ocorrendo naqueles primeiros passos no desenvolvimento, né, da própria filosofia e das civilizações. Com o surgimento dos pré-socráticos, mas também surgiu a ideia da onde eles vieram. Então, cada pré-socrático eles se baseavam nas escolas aonde eles começaram a aprender, né, que aquele momento era primordial a estudar a natureza, que seriam essas escolas pré-socráticas. Então, a origem e participantes de cada escola pré-socrática. Então, vamos lá. A escola jônica, ela teve origem e localizada na região Jônia, atual Turquia. Os principais representantes dessa escola são Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo a realmente desenvolver a filosofia naqueles meados. Depois tem Anaximandro, Anaximenes e Heráclito. Saindo daí, vamos para a escola pitagórica. Tinha o filósofo Pitágoras, né, como principal representante, e o principal representante dessa escola, que já está dizendo o nome, ele, Pitágoras de Samos. Depois tivemos a escola Eleata, também ela é entendida de algumas literaturas, né, didáticas, alguns livros. Ela traz também outra palavra, ela é conhecida como escola Eleata ou escola Itálica. Por quê?
A origem dela, a gente vai saber porque também é conhecida como Itálica. É porque ela é localizada na colônia grega Aleia, por isso que vem a palavra Aleata, mas também está localizada no sul da Itália, né? Que hoje é o sul da Itália, por isso que ela também é conhecida como Escola Itálica. Os principais representantes dessa escola, Parmênides e Zenão. Porém, nessa escola Aleata, mais na frente, que eu vou entrar profundamente nesse assunto, com vocês, tem outros filósofos que foi adepto também de Parmênides, Zenão de Aleia, tá? Zenão de Aleia e Parmênides, né? Mas teve outro também filósofo que pareceu que foi Melício e Xenofones, que foram filósofos importantes que também desenvolveram, né, a escola aleata. E por último tivemos a escola pluralista. Por que essa escola pluralista? Pelo nome já estava a dizer. Eles defendiam a existência de vários princípios que se originavam na natureza. Isso que é a origem dela. Os principais representantes dessa escola temos Epécrates, Anaxigora, Leucipo e Demócrito. Só frisando que o Leucipo e o Demócrito sempre estão juntos, nunca separados. Eles dois são praticamente o Leucipo é discípulo, né, de Demócrito e fundaram o elemento principal que seria o átomo. Então a partir daí sempre eles vão andar juntos, esses dois filósofos, né? Saindo das escolas, vemos agora Tales e Anaximandro, né? As principais ideias de Tales de Mileto e Anaximandro de Mileto. Tales, aproximadamente 640 e faleceu 548 a.C. em Mileto, a cidade que leva o próprio sobrenome dele. Então, gente, todos os filósofos naquele tempo tinham o sobrenome da sua cidade, tá? De nascença. Para dizer, Tales de Mileto, tá bem aqui, Mileto. Anaximandro de Mileto, nasceu onde? Em Mileto, tá? Então, Tales, a origem de tudo para ele, que é o princípio, vamos entender, o princípio e o elemento da natureza, que seria a física, né? Para Tales seria a água. Porque a água, esse elemento da água ia traçar, né, para ele as ideias de como surgiu certos fenômenos naturais, né? Baseado nesse elemento, ele conseguiria investigar e conseguir também tais respostas. A água está em tudo, em diferentes proporções, há coisas com poucas umidades e outras com muitas umidades, o que promove uma distinção entre elas. Os seres da natureza são que diferentes entre si, mas fazem parte de uma mesma unidade que seria a água. Cientificamente, gente, como eu falei para vocês na sala de aula, nosso corpo tem 75% de água. Então, o Tales, esse filósofo, né, o que iniciou a filosofia, conhecido como pai da filosofia, Tales de Mileto, ele não estava errado. Então, a partir daí, a água é muito importante para a gente sobreviver, né? Depois temos Anaximandro, aproximadamente 610 e 547 a.C., também conhecido também Anaximandro de Mileto, na cidade de Mileto. A origem dele, de tudo para ele, esse filósofo, era o infinito. O que significa o infinito para Anaximandro? Apeiron. Apeiron para ele, a palavra apeiron é infinito. E a partir daí, dessa ideia de infinito, Anaximandro dizia o seguinte, que o apeiron, que surge elementos primitivos, terra, água, ar e fogo, né? A partir daí ele começava a entender todos esses elementos juntos, e com tudo isso, né, as coisas dos seres humanos parecem eles retornar para o próprio apeiron, ou seja, volta para a sua origem. Quem era a origem? O Ache, gente, que era o princípio de tudo. Para Apeiron, o Ache é princípio de tudo, e a partir daí, esses quatro elementos são os elementos principais, porque tudo volta para esses elementos que estão no centro de tudo, que seria o princípio desses elementos. Por isso que a Anaximandro sempre fala que a origem de tudo para ele é o infinito, ou seja, o Apeiron. Também temos ainda da escola jônica, gente, Anaximenes, e da escola pitagórica, Pitágoras de Samos. Então, as principais ideias desses dois filósofos. Anaximenes de Mileto, aproximadamente. Gente, quando vocês veem esse C, só o C, porque está dizendo que é aproximadamente, não é exato. Então, todos o historiador, né, o pesquisador, ele coloca assim, como ele não consegue encontrar uma data exata, ele tem que botar esse C, porque ele está dizendo que é aproximadamente 584, né, até 524 a.C. na cidade de Mileto. A origem de Anaximenes
seria tudo para ele o ar. O ar é o elemento que é a física, né, que seria a natureza para ele. E Anaximenes dizia o seguinte: pelo movimento do ar, as coisas foram geradas. Por quê? Porque para ele disse que o ar trazia, né, e traz a vida. Realmente, sem o ar a gente não consegue sobreviver. E com o ar a gente vai realmente, o oxigênio, o ar vai circulando no nosso corpo, vai dando realmente a vida para a gente. Então o ar é muito preciso. E a partir daí esse ar está em tudo, mas em diferentes quantidades. E essa diferença é uma proporção que faz com que as coisas sejam distintas. Isso que o filósofo fala. Saímos de Anaximenes, entramos que Pitágoras, nascido na cidade de Samos, né? Pitágoras de Samos conhecido, aproximadamente 570 a 496 a.C. A origem de tudo para ele é o 1. O 1 representa um número, porque é importante para Pitágoras. Ele dizia o seguinte, que os números são a essência da natureza, por conta dele ele organiza o mundo e a realidade e a proporção da harmonia. Por outro lado, é verdade. Se a gente não tem a data exata, mas tem algum número. E esses números é baseado na ciência, para dizer que ano eu nasci, a data do meu aniversário, representa o quê? Então, tudo isso, o número está presente em tudo. Por isso que ele diz que é realmente a origem de tudo para Pitágoras. E traz a harmonia e organiza, por conta que eu não souber a minha idade, fica bagunçado. Né? Se eu não souber a data daquilo corretamente ou aproximadamente, vai ficar bagunçado. Então, tem de ter um número em tudo. E os números surgem no princípio geral, de uma tonalidade que o 1, né, pela divisão dessa tonalidade, surge com o número 2, surge com o número 2 e depois o número 3. Realmente, porque é uma questão cronológica, né? Crescente. 1, se tem um 1, vai ter o 2, se tem o 2, vai ter o 3, se tem o 3, vai ter o 4. Uma questão lógica, que é isso que Pitágoras, né, de Samos, né, conhecido muito também, ele que foi também que levou o conhecimento da matemática. Gente, isso tudo a gente vimos na sala de aula. Isso foi uma revisão sobre a introdução da filosofia, sobre a história da filosofia, sobre o pensamento místico e o pensamento racional e sobre também os filósofos pré-socráticos e o início da filosofia, o nascimento dela. Tudo isso vemos nessa nossa aula de início, ou seja, uma revisão remota da nossa aula. Na próxima nosso encontro a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo educacional, levando a despertar várias outras tendências filosóficas ao longo do processo, surgimento de grandes personagens que faz parte da nossa história, né? Também personagens que fez parte da nossa história. Tudo isso a gente vai ver aqui, realmente, com o nosso encontro, né, com a filosofia. Boa sorte, até mais, e fecha com essa palavra bem aí. Obrigado. Até mais, galera.